Tudo que você sempre quis ouvir no rádio e ninguém fez, de um jeito muito descontraído e as mais diferentes opiniões sobre os mais diferentes assuntos. Um programa que muda de acordo com o tema e com os convidados. Afinal, esse é um programa com outras frequências. Boa noite, muito boa noite. Chegamos com o programa Outras Frequências número 256. Hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro de 2014. Apesar desse momento tão chuvoso quanto estrelado, Marcelo, não sei nem definir essa noite hoje aqui, não é? Suas definições de tempo e temperatura estão um espetáculo. Às vésperas das eleições, não é? Hoje estamos a praticamente não, são 6 dias das eleições que acontecem no próximo domingo. Uma média de 6 dias. É mais ou menos... Aliás, falaremos de matemática nesse programa hoje, não é? As pessoas que acabam se apropriando indevidamente da matemática para fazer determinadas contas. Um programa especialíssimo hoje sobre eleições, sobre política. E recebemos o nosso querido amigo Edson Bariani Júnior, que está conosco aqui, lançando o seu livro, Uma Sociologia Abortada, sobre Tobias Barreto, também sobre a crítica da sociologia. Falaremos sobre isso. Mas antes do boa noite do Edson Bariani, gostaria de ouvir a voz aveludada de Marcelo Rodrigo Lamarca. O que você tem a dizer nesse programa 256, Marcelo Rodrigo? Boa noite a todos. Boa noite, Edson. O programa hoje promete, hein? Falaremos sem palavrões, por gentileza. Muitos assuntos. Vamos evitar os palavrões, por favor, nesse programa. Lembrando que temos hoje Quem Faz Sua Cabeça, O Que Faz Sua Cabeça, Vitrola, Dicas de Cultura 0 a 10, Agenda Cultural. Márcio Shell, diga boa noite e fale sobre o nosso entrevistado, convidado amigo aqui presente. Vocês falam, vamos evitar os palavrões e olham pra mim com um olhar de censura. Eu acho que a pessoa que está mais se palavrando aqui é você, ultimamente. Você está falando muitos palavrões. Sério? Aliás, cuidado com essa cadeira vermelha, viu? Ah, essa cadeira é um perigo. Cuidado com essa cadeira vermelha. Eu sei. Ela costuma derrubar as pessoas. Vai. Eu derrubo os soldados. Boa noite. Muito bem, muito obrigado. Boa noite, Edson Bariani Júnior, bem-vindo a esse programa Outras Frequências 256. Não é a sua primeira vez, então não vai doer, nem sangrar. Uma semana depois de uma excelente entrevista pro Matutino Express. Aliás, parabéns pro jornal. Eu recomendo a entrevista, ela tá na internet, conduzida por mim. A apresentação de Edson Bariani Júnior, créditos sejam feitos, foi feito por esse amigo Márcio Shell aqui, né, que está do outro lado do vidro hoje. Edson Bariani, bem-vindo, boa noite. Diga suas palavras. Boa noite, não. Mais tô sutis. surpreso com esse 256 aí, porque eu achei que não passaria do 10, né? Mas então, já cara, 256 E todo programa que ele vem aqui, ele fala a mesma coisa. Mas passa, né? Cada vez mais surpreso. Estamos indo. Temos muitos assuntos para falar hoje, inclusive algumas notícias que o foco do programa hoje vai ser as eleições que acontecem no próximo domingo, né? Sim, também o Marcel vai comentar algumas coisas de uma maneira rápida hoje aqui nesse programa, que é uma tônica dele, né? De falar. E aí temos muitas informações em relação às eleições que acontecem no domingo. Se houver segundo turno, não é? Existe essa possibilidade. Deixa eu só confirmar aqui que dia que é esse segundo turno, hein? Que estava aqui na minha tela. 26 de outubro. 26 de outubro, né? Aí as campanhas voltam. Eu quero começar então com o que faz a cabeça desse bloco, começando com o Shell, que gosta muito desse cineasta, diretor de cinema italiano, que aniversariaria hoje, porque ele já morreu, né? Nasceu em 1912, morreu em 2007, Michelangelo Antonioni. Shell, o que faz sua cabeça? Blow Up, que tem aquela tradução ótima, depois daquele beijo, de 66, O Deserto Vermelho, de 64, ou The Passenger, que foi traduzido em português como Profissão Repórter. Profissão Repórter. De 75, que tem o Jack Nicholson como protagonista. É melhor avisar os ouvintes que não é com o Caco Barcelos. Não é com o Caco Barcelos, é com o Jack Nicholson. Se tiver outro do Antonioni que faz mais a sua cabeça, fique à vontade. Não, eu gosto do Blow Up, mas eu prefiro o Profissão Repórter, por incrível que pareça. Profissão Repórter 1-0. Aliás, a trilha sonora do Profissão Repórter é toda feita pelos caras do Pink Floyd. Tem uma música do Mick Jagger, que é o The Passenger, que depois o Capitão Inicial estragou, não é? Tem como costuma Iggy fazer. Pop. Iggy Pop. Iggy Pop. É do Iggy Pop. É do Iggy Pop, é verdade. O Mick Jagger acho que canta, né? Mas a melhor versão é da Suzy and the Benches. Aliás, hoje, se os meus amigos do lado de lá do vidro concordarem, acho que o Vitrola poderia ficar polarizado na figura de Edson Bariani, para que o ouvinte seja brindado com belas canções. Pode ser? Sim. Então, ouvinte, já sabe que 3 vezes no programa hoje você vai poder pular 5 minutos se estiver ouvindo no Facebook. Então, Blow Up 1-0, Marcelo Rodrigo. Não. Perdão, Profissão Repórter. Eu vou empatar então. Blow Up 1-1.
Profissão Repórter. Profissão Repórter 2x1. Eu Edson vou de Bariani. blow up, que é um dos primeiros selfies que deram errado. É verdade, cara. Acontece Que o crime lá no baseado num cantinho. conto do Julio Cortázar, As Verdade. Babas do Diabo. Verdade. Que tá lá acho que nos prêmios, né? Ou uma coisa assim. Verdade, o conto do Cortázar. Você pode, inclusive, ouvinte, buscar lá no YouTube. Você pode colocar o nome dos filmes. Tem o filme na íntegra pra assistir. Com boa qualidade, inclusive. O Blow Up eu assisti E por tem lá. os melhores contos do Cortázar lá. O Outro Céu, As Babas do Diabo. As Babas do Diabo que originou... Ah, e outra coisa, a gente tá falando... O Perseguidor, que é baseado no... O músico de jazz é baseado no Coltrane, o músico de jazz do conto. A gente tá falando de Blow Up, então você, ouvinte, se quiser assistir em português, depois daquele beijo, tá? Essa foi a tradução. Vamos deixar o segundo bloco para as discussões, vamos pro Vitrola então. O primeiro Vitrola da noite seria de Marcel Rodrigues. Aliás, Marcel. olha, vocês estão sacaneando, mas podia ser muito pior. Em português podia ter virado tico-tico no fubá. Porque a gente pode esperar qualquer coisa dessas Exatamente. traduções. Ó, antes de chamar o Vitrola, só para falar então, primeiro turno das eleições, 5 de outubro, das 8 às Tico-tico 17. do fubá às margens do Sena. Das 8 às 17. Como eu trabalhei nas últimas 9 eleições como mesário, vá entre as 11 e a 1 da tarde, que é a hora que não passa nenhum mosquito no lugar. Se você quer votar com tranquilidade sem fila, todo mundo corre lá às 7h30 da manhã, fica na fila para votar às 8, acaba votando às 9. Procure a urna eleitoral das 11 à 1 da tarde, que é um sossego absoluto. E o segundo turno, caso aconteça, vai ser no dia 26 de outubro, também das 8 às 17. Seu Vitrola, Marcel, o que eu faço com ele? Não, do Edson. Tudo do Edson? Tudo do Edson. Então, Edson Bariani, o que nós vamos ouvir primeiro Vai nesse escolher programa? 3 músicas hoje. Eu tô gostando dessa camisa sua, talvez a gente ouça Jason Molina, que já tocou O meu aqui. primeiro Vitrola é sobre a banda de um amigo italiano também, Aê, né, chamada Trivo. One Man Band, é uma música chamada Eu adoro One Man Band. Gato in Cervello. Mas a gente pode interpretar isso como uma traição a Paolo Campioli? Não, Paulo Campioli é sempre o the best. Então, está só agregando a cultura italiana, né? Vamos ouvir isso que ele falou que eu não... Pode repetir, por favor? Um gato nel cervello. Um cervello e voltamos já. Deve ser o mesmo nível do Gabardini. Deve ser. Vitrola! Substrati nutritivi e liquidi fisiologici si sfilano all'interno della tua identità. Ominide si annidano, fattori esogeni in avaria, digressioni aride di magia. Fattori esogeni in avaria, digressioni aride di magia. Un gatto nel cervello, un gatto nel cervello, un gatto nel cervello, un gatto nel cervello. Outras frequências. Na Rede Multidrogas, agora é todo dia. Genéricos de todos os laboratórios com 45% de desconto na compra à vista. Agora é de segunda a segunda. Você compra genéricos de todos os laboratórios com 45% de desconto. E a farmácia Nossa Senhora Aparecida, São Geraldo e Bom Jesus da Vila Maria estão atendendo pelo programa do Governo Federal Saúde Não Tem Preço. Medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes, asma e outros com até 90% de desconto.
desconto. Necessário você levar a sua receita médica e o seu CPF. Rede Multidrogas, Farmácia Nossa Senhora Aparecida, 3352-7700, Avenida Dom Pedro II, número 1000. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Dr. Rui atua na área de neurologia, é ex-professor titular de clínica neurológica e ex-chefe do Departamento de Psicopatologia e Neurologia da Faculdade de Medicina de Catanduva. Doutora Valéria é ex-professora assistente da Clínica Neurológica da Faculdade de Medicina de Catanduva. Atendimento na Rua Guido Isidoro da Lacqua, 128, Jardim Centenário, em Ibitinga. Telefones 16 3341 6191, 3341 7174 e 3341 7380. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Não há nada melhor do que passar bons momentos assistindo um bom filme. Imagem Videolocadora. 3 lojas em Ibitinga com os mais recentes lançamentos e os grandes clássicos do cinema. Rua 13 de Maio, 1261. Fone 3342-6727. Engenheiro Ivanil Francischini, 8447. Fone 3342-2609. E também na Ermelindo Constantino, 417, Jardim Santa Clara. Imagem Videolocadora. Trazendo o cinema mais perto de você. Na Rede Multidrogas, agora é todo dia. Genéricos e todos os laboratórios com 45% de desconto na compra à vista. Agora é de segunda a segunda. Você compra genéricos e todos os laboratórios com 45% de desconto. E a farmácia Nossa Senhora Aparecida, São Geraldo e Bom Jesus da Vila Maria estão atendendo pelo programa do Governo Federal Saúde Não Tem Preço. Medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes, asma e outros com até 90% de desconto. Necessário você levar a sua receita médica e o seu CPF. Rede Multidrogas, Farmácia Nossa Senhora Aparecida, 3352-7700, Avenida Dom Pedro II, número 1000. Outras frequências. Estamos de volta com o programa Outras Frequências número 256. Hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro de 2014. Estamos às vésperas da eleição. Aliás, se você quiser ouvir esse programa depois das eleições, não tem nenhum problema. É só ir lá no YouTube, não é? Que o Shell tá postando lá todos os programas. E você também pode ficar nosso amiguinho no Facebook e pedir os programas lá, que o Shell não vai te mandar, mas pelo menos ele vai falar, procure, vai dar o link pra você, etc. Marcelo, se você puder, gostaria muito que você acessasse o Facebook do programa Outras Frequências, que eu tenho que mandar um alô pra uma turma que pediu um alôzinho. Pediu não, com a qual eu tive o privilégio de ter contato, mas eu não me lembro do nome deles agora, então você, por favor, abre. Foi um privilégio muito grande. É um grupo de fãs de Márcio Shell, tá bom? Foi um privilégio enorme. Eu quero começar esse bloco dizendo que hoje é aniversário de um grande jornalista brasileiro que nasceu em 1927 e que leu a Bíblia inteira pra você, querido ouvinte. Hoje é aniversário de Cid Moreira e eu pergunto pra vocês quem faz a cabeça melhor âncora da história do Fantástico. Se não for um dos 3 que eu coloquei, fiquem à vontade para colocar outros. Cid Moreira apresentava Fantástico? Nos anos 70. Ah, tá. Cid Moreira, Sérgio Chapelain ou William Bonner. Óbvio que muitas pessoas passaram. William Vac, a própria Patrícia Poeta, Fátima Bernardes, enfim. Marcelo Rodrigo, começando com você, que é o apresentador desse programa também. Cid Moreira, Sérgio Chapelain ou William Bonner, melhor apresentador do Jornal Nacional. Ah, do Jornal Nacional? É. Cid Moreira. Cid Moreira 1-0, Márcio Shell, desses 3 ou de algum outro que você queira rememorar. Fátima Bernardes. Fátima Bernardes, pode ser. 1-1, Edson Bariani Júnior, Cid Moreira, Sérgio Chapelain, Fátima, que teve uma imitação ótima do Renato Aragão nos anos 80, né, que era o Sérgio Chapelão. Fátima Bernardes, porque teve aquela entrevista clássica com a Dilma há 4 anos atrás, na primeira eleição, que ela manda o William Bonner ficar quieto. É, deixa ela falar. Bonner começa a encher o saco, ela fala assim, não, espera um minuto, William. É muito bom aquilo. Já foi o melhor momento dela como âncora no Jornal Nacional. Ó, sem parcialidade, porque o William Bonner é São Paulino, hein, velho? Então vai. É a única virtude que ele tem. Eu vou no Sérgio Chapelain, mas o meu momento inesquecível do Jornal Nacional é o Cid Moreira lendo uma nota escrita pelo Brizola detonando a Rede Globo no Jornal Nacional. Foi imperdível essa cena, foi a melhor cena. A gente podia caçar isso aí pra escutar nesse programa, não, Marcelo? Procura pra gente aí, boa. Eu também vou estar no Chapelain, então 2-1 pra ele. E vamos para as nossas discussões desse programa. Vamos começar. Eu quero só lembrar aos ouvintes mais distraídos que vocês vão escolher presidente, deputado federal, deputado estadual, senador e governador.
nessas eleições. Então, vá com os numerinhos anotados. Anote, antes de você falar, vamos por um trechinho só do Cid Moreira falando, eu achei aqui. Vai lá, vamos lá. Só um pedacinho. Cumprimento a sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Véio. Se é esse o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Nossa. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83, quando construí a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagi contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por 2 vezes, contra a vontade da Globo, elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações tá aí, né? Cara, foi em março de 94, eu não lembrava disso, cara. Março de 94. E a voz do Cid Moreira, né? Putz, tenho que ler isso. Bom, moçada, o negócio é o seguinte, vamos a informações rápidas antes que a gente comece a falar tecnicamente do que a gente tem que falar. Em primeiro lugar, sobre pedir votos, candidato pode pedir voto por redes sociais, sem nenhum problema, né? Isso é válido. A gente estava discutindo fora do ar, e eu fui levantar essa questão sobre as mídias. Todas as mídias, né, os meios de comunicação são concessões do governo, né? Então, elas não podem favorecer um candidato ou outro, mas elas podem sim, né, Edson, ter linha editorial tênue ou mais aberta assim, em relação ou em favorecimento a um candidato. Isso pode acontecer. Por exemplo, você está com a Folha de São Paulo na tua mão aqui? Se a Folha de São Paulo quiser escrever no editorial algo tendencioso, favorável a um candidato, ela tem essa liberdade. Porque a gente estava discutindo fora do ar essa questão, né? Então, quer dizer, as mídias podem ter lado, não é? Normalmente elas não assumem porque acho que a Veja assume abertamente, né? Praticamente, a Veja está... O Estadão assume abertamente, etc. Como são concessões do Estado... O Estadão desde a última eleição que apoiou o José Serra, né? O Estadão desde a deposição do Vargas, que ele defende a mesma posição. Aliás, saiu um editorial semana passada, onde ele acusava o Vargas de ser responsável por boa parte do que está aí. É incrível. Eu queria trazer a gente não pode acusá-los de não serem coerentes. Eu queria trazer à tona uma pergunta, algo parecido com uma pergunta que o Edson já respondeu no Matina Express na semana passada, mas que diz respeito à honestidade. A gente falava que tem um único candidato a senador aí no estado de São Paulo, que os outros candidatos assumem abertamente que ele é honesto, porém não atuante, porém que não produz, não é? Um dos candidatos está lá nos primeiros lugares, né? E eu queria que vocês falassem sobre, inclusive queria que os meninos falassem sobre isso também, em relação
a honestidade. A impressão que a gente tem é que as pessoas honestas parece que se afastam da política porque a política é um local sujo, né? É assim, Edson? Te preocupa essa questão? Das pessoas honestas estarem cada dia mais longe da política? Ou não? Tô lendo errado a coisa. Eu não sei se elas estão cada dia mais longe da política, né? E também a política não é um espaço sujo. Ela pode estar suja em algum momento, né? Agora, é claro que a política reflete em grande medida, ainda mais depois de uma normalidade de 30 anos de democracia, reflete em grande medida a sociedade brasileira. E muitas vezes o eleitor tem exigências que são absolutamente desonestas com os candidatos. Então não adianta a gente ver isso só numa mão, né? A gente tem que considerar que isso vai em duas mãos. Ou seja, o candidato cede também, sendo honesto ou não, cede também para ser competitivo a demandas que são espúrias. Aliás, eu queria chamar os meninos para essa questão. Não raro você fala com alguém que é candidato, né, vendo o outro lado da moeda também, e eles relatam que a quantidade de eleitores pedindo as coisas mais escabrosas, né, com receituário médico na mão, pedindo cesta básica, né, pedindo roupa, pedindo qualquer coisa em troca de um voto, né? A política brasileira é um enorme farol. Isso, porra, uma bela metáfora. É um enorme semáforo. É um semáforo, né? Onde as pessoas não precisam nem fazer malabarismo, elas simplesmente... É o momento em que eventualmente os políticos descem o vidro. O valor venal, e esse valor venal de voto vai custar caro. Eu ia falar agora pra você, as pessoas se vendem, e o pior, se vendem muito barato. Exatamente. Eu e o Marcel estávamos conversando aqui, enquanto vocês tratavam da questão da honestidade, a gente chegou à conclusão que é um paradoxo. Porque o Marcel comentou comigo que, é um absurdo que alguém se eleja tendo como bandeira a honestidade. Deveria ser um princípio de saída. Devia ser a premissa, né? Não uma condição eleitoral, né? E o outro lado disso é que a oposição usa justamente o discurso de que só a honestidade não é suficiente. Veja, é um paradoxo. Honestidade não vale nada, então. Eu sei que a gente vai ter todo o cuidado, desculpa interromper, todo o cuidado do mundo nesse programa para evitar, não que a gente não possa, nós podemos, mas vamos evitar ao máximo nomes, né, justamente para deixar clara a nossa... Indiferença você ia falar. Isenção. Cruel, mas isenção é melhor. Isenção mas nesse é caso específico a gente está falando de uma pessoa, que é o Eduardo Suplicy, o candidato a senador, que as pessoas taxam os opositores taxam de honesto, porém... Exatamente isso. E honestidade, sinceramente, não é qualidade. É uma obrigação de um homem público. Deveria ser. A partir do momento que o cara é um homem público, ele é funcionário da população, porque ele é nosso funcionário, nós pagamos o salário dele. É obrigatório. Se você tem um funcionário na tua empresa e o cara não é honesto, você tem que mandar ele, você vai mandar ele embora. É a mesma coisa. Entendeu? É lógico que os trâmites legais são extremamente complicados, mas ele é funcionário, o deputado, o senador, eles são funcionários, o presidente, são nossos funcionários, gente. E aí, se o cara... não é obrigação, tem que ser cotidiano isso. A honestidade não é qualidade. Eu sou honesto, isso não é qualidade. Como eu sou bonito ou eu sou feio, isso não é isso. Honestidade é obrigação. Eu vejo que as pessoas têm uma relação assim quase religiosa com esses valores, porque dizem assim, eu sou honesto, mas não praticante. É uma relação quase que as pessoas têm com o cristianismo. Num contraste quase barroco, do outro lado nós temos o rouba mais faz. Exatamente. Só um comentário rápido aqui. Eu concordo com o Marcel, honestidade não pode ser atributo. E o que é pior, no caso do cenário eleitoral brasileiro, são esses eleitores que estão cobrando honestidade dos políticos, né? Quer dizer, que tipo de eleitor cobra isso dos políticos? E o que é pior, são esses candidatos de oposição que cobram isso ou como atributo, ou acham que isso é insuficiente como atributo para o cara ser um homem público e tal. Concordo com o Marcelo, honestidade não é atributo, né? Mas no cenário de discussão, né, é quase indecente, eles debaterem o problema da honestidade. É verdade. Gente, vamos pro segundo Vitró. Que será do Shell? É desonesto. Mas eu quero dizer o seguinte,
Informações técnicas no meio do programa. Gente, vocês não podem levar para votar o filhinho, o sobrinho. Ninguém pode entrar na cabine para apertar o botão no seu lugar. No dia da eleição, cada sala eleitoral tem mais ou menos 400, de 300 e pouco a 400 pessoas aqui em Bitinga, Itápolis, etc., para votar. Tem uma amostragem gigante de pessoas que levam criança e fala, deixa ele entrar para votar. Só pode entrar com alguém dentro de uma cabine eleitoral quem tiver problemas sérios de locomoção ou quem tiver problemas sérios de visão, não é? Única e exclusivamente. Então não levem o filhinho para votar, que ele não vai poder ver a cara do Tiririca, não vai poder ver a cara de ninguém na urna. Shell, o Vitrola é seu. Tá concedido? Edson Bariano, o que nós vamos ouvir no Vitrola neste momento, nesse programa? Antes eu só queria fazer um adendo, que vai ter um fenômeno muito interessante nessa eleição, que vai ser o selfie dentro da cabine. Cara, isso vai ser uma doença. Acompanhem, porque isso vai dar muita confusão. Porque o voto não pode se identificar e as pessoas vão fazer isso. Como tudo que eles fazem para tentar parecer menos humano. Verdade, cara, vai ter o selfie para provar. É o voto de cabresto eletrônico. Ó, eu tô votando em você aqui. Não é verdade. E o meu Vitrola, como não poderia deixar de ser, eu homenageando o grande ídolo Jason Molina com Just Be Simple. Just Be Simple com Jason Molina, voltamos já. Outras frequências. You'll never hear me talk about one day getting out. Why put a new address on the same old loneliness? Everybody knows where that is. We built that house of his, and when he's not home, someone else you know always is. Night has always known when it's time to get going, and when it's really been so long that it starts showing. It's always had that ghost who always almost tells me the secret. How there's really no difference in who he was once and who he's become. I think he's been letting me win, and I think he's doing it again. Thanks for letting me win, and everything you hated me for. Honey, there was so much more. I just didn't get busted. For that easy way out, this whole life's been about try and try and try, try and try and try to be simple again. Just be simple again.
just be simple again. Que programa bacaninha, hein? Educação e conquista. Na evolução do homem, a educação sempre ocupou um lugar de destaque. Uma educação de qualidade nos permite fazer escolhas, e ter a liberdade de escolha nos possibilita conquistar os maiores sonhos. Escola Caracol e Colégio FLAP, preparando seu filho para as grandes conquistas. Na Rede Multidrogas, agora é todo dia. Genéricos e todos os laboratórios com 45% de desconto na compra à vista. Agora é de segunda a segunda. Você compra genéricos e todos os laboratórios com 45% de desconto. E a farmácia Nossa Senhora Aparecida, São Geraldo e Bom Jesus da Vila Maria estão atendendo pelo programa do Governo Federal Saúde Não Tem Preço. Medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes, asma e outros com até 90% de desconto. Necessário você levar a sua receita médica e o seu CPF. Rede Multidrogas, Farmácia Nossa Senhora Aparecida, 3352-7700, Avenida Dom Pedro II, número 1000. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Dr. Rui atua na área de neurologia, é ex-professor titular de clínica neurológica e ex-chefe do Departamento de Psicopatologia e Neurologia da Faculdade de Medicina de Catanduva. Doutora Valéria é ex-professora assistente da Clínica Neurológica da Faculdade de Medicina de Catanduva. Atendimento na Rua Guido Isidoro da Lacqua, 128, Jardim Centenário, em Ibitinga. Telefones 16 3341 6191, 3341 7174 e 3341 7380. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Não há nada melhor do que passar bons momentos assistindo um bom filme. Imagem Videolocadora. 3 lojas em Ibitinga com os mais recentes lançamentos e os grandes clássicos do cinema. Rua 13 de Maio, 1261. Fone 3342-6727. Engenheiro Ivanil Francischini, 8447. Fone 3342-2609. E também na Hermelindo Constantino, 417, Jardim Santa Clara. Imagem Videolocadora. Trazendo o cinema mais perto de você. Outras frequências. Estamos de volta com o programa Outras Frequências número 256. Hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro de 2014. Estamos a praticamente uma semana, um pouco menos de uma semana das eleições. Recebemos especialmente hoje aqui o sociólogo Edson Bariani Júnior, que está lançando uma Sociologia Abortada, Tobias Barreto e a Crítica da Sociologia, que pode ser encontrado nas melhores e nas piores livrarias, né? Ô Edson, editora CRV. Sim. Daqui a pouco você vai falar sobre esse livro. Deixa eu só fazer o Quem Faz Sua Cabeça muito rápido. Hoje é aniversário de um dramaturgo e seria de outro se estivesse vivo. De um lado, aniversaria Plínio Marcos, que nasceu em 35, morreu em 99, foi do Grupo Arena, da Cacilda Becker, etc. E do outro lado, faz aniversário efetivamente Mário Bortolotto, que nasceu em 62, toca na banda Saco de Ratos Blues, mas é um dramaturgo de São Paulo, que fez, entre outras, o Feliz Natal Charles Bukowski. E eu começo a votação com o Márcio Shell. Qual dos dois faz sua cabeça, Shell? Qual dois? Quem faz sua cabeça aniversariando hoje? Plínio Bortolotto. Plínio Marcos ou Mário Bortolotto? Plínio Marcos. Plínio Marcos que já bateu as cacholeiras. Ou Mário Bortolotto. Plínio Marcos, Mário Bortolotto. Eu falei do Charles Bukowski porque tem uma peça do Mário Bortolotto que chama Feliz Aniversário, Feliz Natal, Charles Bukowski. Ah, cara, eu gosto do Plínio Marcos. Plínio Marcos 1-0. Eu gosto do Mário também, eu li as peças dele, as peças dele são muito boas, mas o... Ah, eu não posso fazer nada, eu li o Plínio Marcos primeiro. Plínio Marcos 1-0. Aliás, Plínio Marcos foi jogador de futebol, né? Eu não li o Plínio Marcos, eu não vi as peças dele, mas eu voto no Plínio Marcos. Plínio Marcos. Eu estou como todo eleitorado brasileiro. Eu não sei quem é, não conheço, mas estou votando, né? 2-0. Edson, Plínio Marcos ou Mário Bortolotto? Plínio Marcos, pra mim, é um clássico do teatro brasileiro. Eu conheci uma figura muito simpática, não muito higiênica, mas muito simpática. Do teatro? Então ele vai ganhar. Tem 3 peças, as 3 melhores peças dele são o Barrela, o Abajur Lilás, né? O Barrela, que é sobre a mulher
Navalha na carne. O navalha na carne e 2 perdidos numa noite suja. Barrela é a mulher violentada lá, não é? Não, Barrela é na prisão, né? É o homem violentado. É o homem violentado? Sim. Plínio Marcos, então, 4-0 para ele. Eu quero começar esse bloco com uma pergunta simples, singela e direta. Edson, urnas eletrônicas totalmente confiáveis? O que você tem a dizer? Por que a Europa... Essa pergunta foi feita fora do ar já, não é? Por que a Europa... Por que os Estados Unidos não utilizam esse recurso e o Brasil sim? Estamos, em algum aspecto, na frente deles? Ah, sim, eu acho que estamos muito à frente deles. Porque a urna eletrônica propicia que você faça uma eleição numa democracia que é gigantesca. São milhões e milhões de pessoas votando. O resultado sai no mesmo dia. Então, se é completamente confiável, claro, não dá pra gente saber isso. Eu ia te perguntar isso. Eu não sei se é suscetível ao burlamento. Então, talvez seja, talvez não tenho condições técnicas de responder. O que eu acho é que é complicado a gente levantar questões sobre isso. Porque você cria uma deslegitimação do resultado eleitoral. Né? A não ser que a gente tenha indícios muito claros e coisas apuradas para saber se ela é confiável ou não. Ainda não tivemos. Eu acho complicado levantar essa questão porque qualquer um pode tornar isso motivo de discussão do resultado da eleição. E aí deslegitimar uma eleição que existem as teorias conspiratórias. Até porque vai lembrar o seguinte, a urna em si mesma tem um software muito precário. Na prática ele é um software de registro. A urna não é conectada a nenhum outro, a nenhuma rede. Ela tem um pendrive. Ela está desligada à rede, as informações são passadas via pendrive da urna para um sistema de apuração que também está desconectado de qualquer tipo de rede. E os fiscais, Shell, além dos fiscais oficiais da justiça, existem os fiscais naturais. Nas eleições nacionais, nem tanto, mas nas eleições municipais, por exemplo, esses fiscais ficam um em cada sala, em cima a todo momento, para conferir que aquilo lá sai dali e vai de uma maneira segura até o fórum, etc., para apuração. Então, acho assim, é mais ainda teoria conspiratória do que indício. E se tem uma coisa séria na política brasileira é a figura do correligionário. Se tem alguém fiel na política brasileira, é o correligionário. Não é? Do cara que é o peão, né? No jogo do xadrez político, é o primeiro que vai cair. Não, e se a urna eletrônica for em alguma medida não segura, é muito mais segura do que a eleição que se fazia. Eu trabalhei numa eleição, por exemplo, que teve uma fraude escancarada. Vou até dizer, porque já faz tempo, ninguém vai processar agora. Eleição presidencial Lula e Collor. 89. Então, havia um furto de votos dentro da apuração, na cara de todo mundo. Houve denúncias, ninguém tomava nenhuma atitude. Era um terreno de ninguém. E os votos estavam lá, escritos em papel, tudo, para ser recontados, mas dependia da boa vontade das autoridades. Justamente. Aliás, você que não foi convocado para trabalhar nas eleições, para mesário, para presidente, para auxiliar, para organizar fila, qualquer coisa, você sabe que você pode ser convocado a qualquer hora, né? Se você estiver, inclusive, na fila para votação e alguém passar mal, por exemplo, de uma sala, tiver que ir embora, se você estiver na fila, você pode ser convocado e tem que trabalhar. Você é obrigado a trabalhar. Depois vai ganhar, óbvio, 2 dias de folga subsequentes ao domingo, justamente por conta de ter trabalhado. Por isso que só vou votar de óculos escuros e bengala. E outra informação importante, gente. No dia da eleição, você pode usar camiseta, adesivo, bottom, boné, essas coisas, desde que sua campanha seja silenciosa. O que não se pode é fazer nenhuma espécie de ruído. Você não pode chegar num lugar com o carro de som ligado pedindo voto para alguém. Mas você pode chegar na sessão para votar com a camiseta do teu candidato, Perceba que bandeira. Essa é a exigência mais impossível de todas, pedir silêncio para o brasileiro. Pra galera, Você pode ir, sim, de bandeira, broche, adesivo, o que quiser, desde que não faça nenhum barulho em relação ao seu candidato. Como a gente falou da urna eletrônica, ela nunca foi fraudada, pelo menos nunca houve nenhuma prova que ela foi de alguma maneira fraudada. Como também nunca houve prova que a Petrobras foi desviar dinheiro, como nunca houve prova que o mensalão existiu, não houve nada. Ou que o São Paulo foi prejudicado no último jogo. Exatamente. Essa foi a melhor da semana. O Edson chegou aqui nos estúdios, querido ouvinte. Tire suas conclusões, não vamos discutir isso. Mas ele disse que o Corinthians São Paulo foi roubado, foi 2 pênaltis que não existiram, tá?
Então, o que ele tem de inteligente A gente vai em discutir alguns futebol aspectos... agora, então, correligionário. Não, é brincadeira esse homem aqui, né? Edson, Eu desisti do futebol, já tô avisando aqui em primeira o seu mão. time vai ser campeão, Porque velho. O Cruzeiro tá futebol perdendo é fôlego. um terreno muito desigual, porque é o único campo onde os corintianos se acham iguais aos outros seres humanos. Então, pra mim, não serve. Ô, Shell, eu repito uma pergunta, aliás, faço uma pergunta parecida com o que fiz pro Edson na entrevista com ele no Jornal Matina Express. Dá pra governar sem conchavo, sem propina, sem nenhuma espécie de velhacaria durante a nossa maneira, durante o nosso formato, sem reforma política? Nem na Inglaterra. Vejam, em primeiro lugar, uma questão que para mim fica cada vez mais clara é justamente essa. As pessoas têm questionado muito as alianças políticas. Vejam, não há governabilidade sem alianças, né? Qualquer de prefeitos a presidentes, eles precisam constituir uma base de apoio, porque senão todo projeto de governo é sumariamente sabotado. Não precisa ir longe. Vejam o Haddad em São Paulo. O Haddad não conta nem com o apoio da população de um lado, nem com a Câmara de Vereadores, porque é uma Câmara de Vereadores volúvel e demagógica do outro. Eles apoiam, até quando eles apoiam o Haddad é para prejudicá-lo, o que é muito curioso, né? Veja, eu acho que é possível governar sem propina, sem compra de votos, sem as negociatas que implicam necessariamente dinheiro, mas sem troca de favores. Veja, o PMDB está aí. O PMDB se constituiu, o PMDB aceitou a condição de um partido fisiológico. Ele é o quem dá mais. E se eterniza com isso, Sim. né? Quem lhe der Porque mais ele não secretarias, mais ministérios, até porque ele sacou o óbvio, são secretarias e ministérios quem na prática governam. Sim, e São eles as pastas. E tem a contrapartida, porque eles não dão só apoio, eles dão inclusive tempo de televisão, que tem, né? Pro candidato. Então, quer dizer, é uma troca. O que eu acho é que ninguém... E aí eu queria entrar numa discussão, inclusive, sobre... que implica essa ideia da nova política. Para ver o que o Edson acha disso. Vai lá. É lógico que o fisiologismo todo implica uma reforma política seríssima, que vai desde o financiamento de campanha, que parte que eles estão discutindo se isso deve ficar... quem pode doar, quanto cada empresa pode doar, que tipos de doações podem ser feitas, quais os montantes e etc., quando na prática uma reforma política séria deveria propor o fim do financiamento, tanto da pessoa física como jurídica. O governo deveria distribuir uma cota à parte para todos os partidos envolvidos, tornar o processo muito mais igualitário e muito mais independente das alianças e do jogo político, e acabar com o financiamento privado de campanha. Essa é uma questão. Agora, a reforma política nem toca isso, nem toca nesses aspectos. E o outro lado disso é que, vejam, tem uma candidata cujo discurso é justamente o da nova política. E aí a questão é possível defender uma nova política como ela faz, sem sequer mencionar o problema da reforma política? A eterna e adiada reforma política brasileira? Responda-nos, Edson. Essa nova política é a política mais velha que tem, né? A política da desqualificação da representação, né? Da criminalização dos partidos, né? Do solapamento de qualquer tipo de legitimidade dessas instituições. Isso não tem nada de nova política, né? Com um agravante que é o coitadismo, né? Que entrou agora. Então, o coitadismo está muito em moda no Brasil, né? As pessoas reclamam de pessoas que recebem bolsas assistenciais do governo, não reclamam de gente que quer chegar à presidência por esses meios, né? Que é bem mais chocante. O que eu acho muito curioso também, porque era um outro aspecto, um aspecto que eu gostaria de comentar com o Edson. Que explica muito a ascensão meteórica que ela teve nas pesquisas. Por uma boa razão, a gente vive uma crise de representabilidade que está, de alguma maneira, colocada dentro da sociedade brasileira. É muito grande. Você conversa como eu já disse em alguns programas aqui, você conversa com pessoas inteligentes que você respeita, que ou o discurso todo político é desonesto, e a desonestidade está posta como condição fundamental da prática política, né? E como todo político é desonesto, logo não voto, essas pessoas não me representam.
E pessoas inteligentes que não compram esse discurso, mas que anulam o voto porque também não se identificam com os discursos dos candidatos legitimamente estabelecidos no processo de representação. Eu tenho a impressão que essa candidata entrou justamente por esse caminho. Agora, essa conversa da nova política, da maneira como ela fez, não é irresponsável? Ou seja, ela não torna mais grave ainda uma crise de representabilidade que de alguma maneira já está posta na sociedade brasileira, né? De vários setores que se acham não representados pelos políticos que estão aí e que sabotam a própria possibilidade, a própria governabilidade. Aliás, só para fazer um adendo, tem que encerrar esse bloco, né, Marcelo? Só para falar esse negócio em relação ao voto nulo. Existe uma lenda de que se a maioria votar nulo, a eleição é cancelada. É lenda. Se 99% da população votar nulo, o 1% de voto válido vai dizer quem é. Então ganhou o pastor Everaldo. Então, eu ia falar. Isso é lenda. Se a maioria votar nulo, os votos válidos vão continuar valendo, lógico, em números muito menores. Ô Edson, Vitrola, cara, de novo é seu. Pode colocar o que você quiser pra gente ouvir. Eu escolheria qualquer uma do Dinosaur Jr., que eu gosto muito do Joe Massis. Eu acho o fim da picada o cara vir aqui no programa e não colocar uma música do Atari Pirata. Eu acho um absurdo você falar isso no ar. Você é muito corajoso. E nem o Raul. Não pediu nenhuma do Raul Seixas. Vai tocar Raul? Olha, mais um Raul desse eu faço a rima, hein? Dinosaur Jr., voltamos já. Vitrola! I feel my heart sink, I need
pra fazer. Posso? Valeu? Obrigado. Não há nada melhor do que passar bons momentos assistindo um bom filme. Imagem Videolocadora. 3 lojas em Ibitinga com os mais recentes lançamentos e os grandes clássicos do cinema. Rua 13 de Maio, 1261. Fone 3342-6727. Engenheiro Ivanil Francischini, 8447. Fone 3342-2609. E também na Hermelindo Constantino 417, Jardim Santa Clara. Imagem Videolocadora. Trazendo o cinema mais perto de você. Educação e conquista. Na evolução do homem, a educação sempre ocupou um lugar de destaque. Uma educação de qualidade nos permite fazer escolhas. E ter a liberdade de escolha nos possibilita conquistar os maiores sonhos. Escola Caracol e Colégio FLAP. Preparando seu filho para as grandes conquistas. Na Rede Multidrogas, agora é todo dia. Genéricos e todos os laboratórios com 45% de desconto na compra à vista. Agora é de segunda a segunda. Você compra genéricos e todos os laboratórios com 45% de desconto. E a farmácia Nossa Senhora Aparecida, São Geraldo e Bom Jesus da Vila Maria estão atendendo pelo programa do Governo Federal Saúde Não Tem Preço. Medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes, asma e outros com até 90% de desconto. Necessário você levar a sua receita médica e o seu CPF. Rede Multidrogas, Farmácia Nossa Senhora Aparecida, 3352-7700, Avenida Dom Pedro II, número 1000. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Dr. Rui atua na área de neurologia, é ex-professor titular de clínica neurológica e ex-chefe do Departamento de Psicopatologia e Neurologia da Faculdade de Medicina de Catanduva. Doutora Valéria é ex-professora assistente da Clínica Neurológica da Faculdade de Medicina de Catanduva. Atendimento na Rua Guido Isidoro da Lacqua, 128, Jardim Centenário, em Ibitinga. Telefones 16 3341 6191, 3341 7174 e 3341 7380. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Que programa legal, sou! Da hora! Estamos de volta com o programa Outras Frequências número 256. Hoje é segunda-feira, 29 de setembro de 2014. Recebemos especialmente nosso amigo, sociólogo, professor Edson Bariani Júnior, Dr. Edson Bariani Júnior, que está lançando uma Sociologia Abortada, Tobias Barreto e a Crítica da Sociologia. Aliás, eu convidaria o Edson a voltar na semana que vem nesse programa, inclusive para a gente falar sobre o livro dele. E vamos falar, Pode voltar na semana também, que vem, Edson? E além disso, para a gente poder fazer uma análise do segundo turno das eleições. Sim. O Edson sim. vai fazer uma análise aí do segundo turno das então, eleições. Mas na segunda-feira que vem ele vai estar aqui. Se houver segundo turno não ou é? não, né? Isso. Então semana que vem você vem, então, Edson. Combinado? É, assim, quando as pessoas combinam assim, já convidam no ar, né? Porque elas já sabiam qual era a resposta. Gente, rapidinho, então, 0 a 10 nesse bloco, nós damos votos 0 a 10 e não muitos comentários, porque não vai dar tempo. Importantes políticos da nossa história, né? Da história brasileira, eu quero só nota, 0 a 10. E esse cara, nós vamos falar semana que vem dele, porque ele está impugnado, mas você vai poder votar, que a cara dele vai aparecer. E ele se comparou essa semana, numa carreata, a Jesus. Paulo Salim Maluf está sendo perseguido como Jesus Cristo foi. 0 a 10, Shell. Paulo Salim Maluf. 10 pro Maluf. Marcel, 0 a 10 pro Maluf. É óbvio que é 0, né? 0, Edson Maluf. 0, senão ele rouba os 10. Tá? Também dou 0. Jânio Quadros, 0 a 10, nessa ordem. Sempre Shell, Marcel, Edson e eu. Jânio Quadros. O gramático ou o presidente? O político? Followay. Followay. Eu dou 5 pro Jânio, ele é divertido. Por causa das mesóclises. É, exatamente. Muito bem. 5 pro Jânio Quadros. 5 pro Jânio Quadros. 5, Jânio. O homem que proibiu o biquíni, a briga de galo, né? No Brasil, coisa importante, mas nos levou para 64-0 para ele. E popularizou a vassoura. A vassoura. Sim, é verdade, e a caspa, né? Falsa. O Jânio nos levou a 64, né? Eu vou dar uma nota 1 pro Jânio Quadros, só porque eu gostava do mesóclise. 0 a 10 pro Tancredo Neves. Pô, o cara não... Eu dou 0, sabe por quê? Porque o candidato a presidente que tá aí é responsabilidade.
Tancredo Neves Eu ia falar, o problema do Tancredo é o legado. Zero. O Tancredo Neves, o que você achou do 0 dia de governo dele como presidente? Olha, eu acho que foi bom, porque se ele tivesse feito um dia, a gente já não teria essa memória dele. Pra mim, Tancredo Neves foi uma das piores coisas da política nacional e se alinhou com a ditadura para fazer aquela transição lenta e gradual que nos deixou mais alguns anos nessa ditadura. Sim. 0 pro Tancredo, também vou dar 0 pra ele. Figueiredo, que gostava mais do cheiro do cavalo do que da população. João 10 Figueiredo. só por essa frase. 10 pro João Figueiredo, último presidente da ditadura. 2 pro Figueiredo. Figueiredo, o cara que quando disseram que o militar tinha dado uma declaração não garantindo a liberdade, disse assim, se não tiver liberdade eu prendo e arrebento. 0 a 10 Figueiredo. 0 pra ele. 0 vou dar um Figueiredo. É a promessa de restauração democrática. Penúltimo nome da política, Getúlio Vargas, 0 a 10, Real. Pro Vargas dou 10. 10 pro... Até porque você percebeu que na sua lista só tinha um presidente, né? O Getúlio. Até agora. Calma, tem mais. Getúlio tá acabando. Getúlio Vargas. Getúlio 10. Ele garantiu o 13º pra nós, hein? Getúlio Vargas. Eu dou 9 pro Vargas. 9, eu vou dar uma nota alta também pro Vargas. 7,33. Luiz Inácio Lula da Silva é o último desse... Lógico, são todos que não estão concorrendo, né? Menos o Maluf que tá impugnado. Enfim, 0 a 10 pro Lula, Chel. 8 pro Lula. 8 pro Lula. 7. Ele é corintiano, hein, Marcel? 7 também. Lula. Fui lembrar bem agora. Você ia dar uma nota boa, né? Eu vou dar 7 pra ele, porque ele deu aquele estádio lá que vai virar um presídio. Então vou incluir aqui no fim Laudo Natel, agora que deu o Morumbi pro São Paulo. 10. Nota... Um estádio que eu acho muito curioso. Nota 8 pro Lula. Um comentário muito, muito rápido. Um estádio que eu acho muito curioso, porque antes da partida eles têm que tirar as cadeiras do setor da torcida do Corinthians. Porque senão eles quebram. Isso é um fenômeno. Não, tirou a do São Paulo também, que eles iam quebrar. O negócio é o seguinte, eu quero que vocês falem sobre 2 propostas específicas de um partido, que é o Partido das Causas Operárias. Os pequenos têm essas manhas, né? Nós temos foi o Ferreira Goulart, quem escreveu uma coluna sobre as propostas de governo, que eu ainda falei para você, foi o Ferreira Goulart? O Ferreira Goulart, né? Ele leu todas as propostas de governo, etc., e disse que as menos absurdas são exatamente dos 3 que estão lá encabeçando, e aí ele foi citando detalhes delas e tal, mas eu quero falar dos pequenos, no desespero, etc. Queria que o Edson começasse comentando. Os 2 grandes pilares do PCO, são 3, né, na verdade, não são só 2, mas o terceiro é até razoável, vou falar dos 2 maiores. Eles propõem a dissolução imediata das polícias, e cada bairro que faça a sua própria milícia para garantir segurança, e também propõem o livre ingresso nas universidades para qualquer pessoa. Como fazer um negócio desse, Edson Bariani Júnior, sociólogo? Você só pode propor essas coisas quando você não tem nenhuma perspectiva de fazer, né? Então, para quem não vai governar, você pode propor qualquer coisa. É bastante confortável nesse sentido. Cara, como? Marcel, como a gente acaba com as polícias no dia 1º de janeiro e cada bairro que se organize... Está instaurada a baderna. Não é? Faculdade de Medicina da USP, isso por aí exemplo. É um passo para a ditadura voltar. Hein? É um segundo. No Largo São Francisco vai o quê? 15 mil alunos para uma aula? Porque é um livre ingresso. Eu quero fazer medicina, meu sonho, eu vou lá. Se bem que essa primeira proposta, mais se reelegerem alguém que está aí, ela vai se realizar em pouco tempo. Hein? E o terceiro era acabar com os pedágios, não é? Que o PCO também defende duramente, mas enfim. Então aí eu concordo com o Edson. É legal propor uma coisa quando você sabe que você não vai fazer nada. Sabe, né? que não tem como, né? Marcel, que tempo que temos? Acabou. Então? Bora. Temos um monte de notícias para o Marcel comentar curtamente no próximo programa. O Edson vai estar aqui de volta porque vai falar pra gente sobre o Tobias Barreto. E é hora de ir embora. Digam tchau rapidamente vocês, porque o Edson grande abraço, dizer. Uma boa eleição a todos, consciência e apertem os botõezinhos corretamente. Vai tocar no sábado, véspera da eleição? Vou. Tem lei seca domingo, hein? Tá, mas eu não vou beber. Tudo bem. Só eu aqui não. Tá bom. O último conselho, Shell, para as pessoas, antes da eleição. Semana que vem, domingo, é a eleição. Um conselho? Lembrando que nas mercearias não se vende cérebro. Só posso dar um conselho para as pessoas: não votem com o rabo. Tentem usar a outra ponta. É o que eu sei, exatamente. A cabeça. Tentem usar o indicador, o polegar opositor e um pouco do telencéfalo desenvolvido. Edson Bariani Júnior, o que você deixa como última menção antes do primeiro turno das eleições? Olha, eu deixo o mesmo recado que eu deixei há alguns anos atrás, quando eu vim aqui na véspera das eleições. Não façam na urna que as pessoas fariam no banheiro ou nas provas de sociologia. Aliás, falando nisso, um abraço a todos os alunos que estão aqui ouvindo.
De repente até perdendo a aula do Edson, né? Nessa noite de segunda. Espero que sim. Para ouvi-lo aqui no programa. Aquele abraço especial do Facebook vai ficar para a semana que vem. Um beijo a todos. Semana que vem, Edson volta para falar do livro dele aqui, de Sociologia, que ele lançou, Tobias Barreto. Semana que vem, programa 257. Um beijo a todos e tchau. E esse é o fim!